Senhoras e senhores, o setor educacional coreano está sofrendo um choque tremendo neste momento. No saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um professor sênior com 35 anos de experiência em uma das escolas de ensino médio mais prestigiadas de Seul curvou-se profundamente. Diante de 120 alunos com lágrimas nos olhos, ele disse: "Eu estava completamente errado." Antes da partida, a situação era o oposto absoluto. A escola havia recebido telefonemas de protesto de 300 pais furiosos. As linhas telefônicas não paravam de tocar. Por que o Brasil e não Nova York? Onde está a garantia de que o Brasil é seguro? Ouvimos dizer que a violência é desenfreada, que há assaltos em cada esquina, não é? Até os professores estão com medo. O professor Park Min-ho, diretor do ano letivo, tomou a decisão de ir ao Brasil apenas por uma questão de orçamento, quase forçado pelas circunstâncias. No entanto, após apenas 5 dias, tudo virou de cabeça para baixo. O que aconteceu nesses 5 dias? O que transformou a fúria de 300 pais em pura emoção? E que cena fez com que esse professor veterano de 35 anos se curvasse em reverência no aeroporto? Agora vamos ouvir a história contada pelo próprio professor da elite coreana. Narração do professor Park. Olá, meu nome é Park Min-ho. Atuei como diretor de ano letivo por 35 anos em uma escola de topo em Gangnam, Seul. Nossa escola é o que chamam de escola de elite, onde estudam os filhos de políticos e empresários famosos da Coreia. Todos os anos, é nossa tradição levar os alunos formandos para uma viagem de campo ao exterior. O destino é geralmente Nova York, Londres ou outras cidades ocidentais. Mas em fevereiro passado, o diretor convocou uma reunião de emergência. O conselho responsável pelas finanças anunciou que o orçamento deste ano fora cortado em 40%. Teríamos que realizar a viagem com um orçamento de 1,2 milhão de wons por aluno, mas para ir a Nova York, precisaríamos de pelo menos 1,8 milhão. O responsável pela agência de viagens, tremendo de medo, sugeriu o Brasil. Ele disse que se fosse um itinerário de 5 dias focado na região sudeste, seria possível fazer por esse valor. O ar na sala de reuniões congelou instantaneamente. Sinceramente, eu também não me animei. Em meus 35 anos de carreira, nunca tinha feito uma viagem escolar para a América do Sul. Mas não tínhamos escolha. O destino final foi definido: Brasil. No início de março, realizamos uma reunião explicativa para os pais. Quase metade dos 150 pais presentes se opôs. Um pai questionou: "Ouvi dizer que a segurança pública é terrível, não é perigoso?" Outra mãe disse: "Dizem que o trânsito é caótico, que há doenças tropicais. Se algo acontecer, quem vai se responsabilizar?" Embora eu tenha mostrado os materiais preparados tentando acalmar a todos, nem eu mesmo estava convencido. A reunião dos professores também não foi tranquila. O colega, professor Lee, apontou a barreira do idioma. Num lugar onde não se fala inglês amplamente, e se os alunos se perderem? A professora de nutrição preocupou-se: "A comida não será muito pesada? Feijoada, temperos fortes. Vai agradar o estômago das crianças?" Respondi que faria o meu melhor, mas a ansiedade crescia a cada dia. Ao chegar em casa, desabafei com minha esposa, Ji-young. Em 35 anos é a primeira vez que enfrento uma situação tão espinhosa. Ji-young tentou me consolar. Talvez seja uma experiência totalmente nova e positiva, mas eu não conseguia pensar assim. Pesquisei sobre o Brasil na internet. Embora aparecessem fotos deslumbrantes do Cristo Redentor e das praias, palavras como assalto-perigo e favelas saltavam aos meus olhos. Até o fato de ser um país vibrante e barulhento me preocupava em relação à segurança dos alunos. Na noite anterior à partida, coloquei meu passaporte, remédios de emergência e a lista de alunos na mala de mão. Pensava comigo mesmo: o objetivo desta viagem é um só: terminar em segurança. Se eu trouxer os alunos de volta inteiros, já será o suficiente. Na manhã da partida, nos reunimos no Aeroporto Internacional de Incheon. Éramos 120 alunos e 8 professores. Embora os alunos estivessem um pouco animados, ouvia-se lamentos por toda parte: a Nova York seria muito melhor. Antes do embarque, transmiti as precauções: hajam em grupo, protejam seus pertences, não sigam estranhos. Eram as regras básicas, mas ditas com uma gravidade extra. Já no avião, o professor lhe comentou: "Não sei como isso vai acabar." Respondi: "Vamos dar o nosso melhor", mas a preocupação era gigante. O avião decolou.
Foi uma longa jornada até o outro lado do mundo. Olhando pela janela, eu pensava que não haveria cidade mais conveniente e segura que Seul. Eu não conseguia imaginar como seria o Brasil e não tinha quase nenhuma expectativa. Após a longa viagem, aterrissamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo. No momento em que saí do avião e entrei no terminal, parei involuntariamente. O teto era alto e o ambiente surpreendentemente moderno. Embora diferente de Incheon, tudo estava limpo e organizado. O chão brilhava e os funcionários orientavam com sorrisos genuínos. As placas indicavam claramente as direções em português e inglês. Enquanto esperávamos a imigração, notei uma coisa: embora houvesse muita gente, havia ordem. A imigração foi incrivelmente amigável e rápida. O oficial, com um sorriso largo, até arriscou um obrigado em coreano para os alunos. A verificação de todos os 120 membros terminou sem problemas. O que mais me chocou foi a retirada das bagagens. Nossas malas não foram jogadas de qualquer jeito. Funcionários auxiliavam com cuidado. Os alunos exclamavam: "Uau, que gentis!" Sentimos ali o primeiro toque do que chamam de calor brasileiro. Ao sair para o saguão de desembarque, um guia brasileiro segurava uma placa com o nome da nossa escola. Era um homem na casa dos 30 anos, chamado Carlos, que falava um coreano fluente. Entramos no ônibus de turismo de luxo. Quando o veículo partiu, o senhor Carlos explicou: "O lema do Brasil é a hospitalidade. Tratamos as visitas como família." No meu íntimo, tive que admitir que a atmosfera era, de fato, mais acolhedora do que eu imaginava. Entramos na rodovia larga e bem pavimentada. Após cerca de 30 minutos, começamos a ver os arranha-céus de São Paulo. Era diferente da imagem de caos que eu tinha. Prédios corporativos imponentes, áreas verdes, o dinamismo de uma verdadeira metrópole global. O senhor Carlos explicou que São Paulo era o coração financeiro da América Latina, uma fusão de história e modernidade. A segurança parecia boa. Vi o Parque Ibirapuera ao passarmos, com muitas pessoas correndo e andando de bicicleta. Cerca de 1 hora depois, chegamos ao hotel próximo à Avenida Paulista. O saguão era brilhante e limpo. O check-in foi eficiente. Fui designado para um quarto no 14º andar. Abri a janela e olhei para fora. A Avenida Paulista se estendia diante de mim, com suas antenas iluminadas e um MASP imponente. Eram 19 horas e a rua estava cheia de vida, mas não caótica. O professor Lee me ligou. "O quarto é muito melhor do que eu imaginava, não é?" Concordei. Uma pequena mudança começou a brotar em meu coração. Senti que talvez tivesse subestimado este país. O jantar foi em uma churrascaria rodízio. A variedade era imensa. Os alunos curiosos enchiam os pratos com picanha, pão de queijo e coxinha. Aqueles que provaram o guaraná pela primeira vez ficaram com os olhos brilhando. É muito bom. Após o jantar, dei 2 horas de tempo livre para os alunos caminharem nas imediações da Paulista, sempre em grupos monitorados. O senhor Carlos sugeriu: "Que tal experimentarem o metrô? É uma experiência interessante." Hesitei. O metrô de Seul é ótimo, mas ouvi histórias de terror sobre transportes públicos no exterior. Mas Carlos insistiu: "O metrô de São Paulo é um dos mais limpos e seguros do mundo. Confiem em mim." Por volta das 18 horas, descemos a estação. Ao chegar à plataforma, fiquei atônito. Era impecável. Mais limpo até do que algumas estações em Seul. Carlos explicou que a população tem orgulho do sistema. O trem da linha amarela chegou. As portas se abriram, as pessoas saíram e entraram com ordem. Assentos preferenciais eram respeitados. O vagão estava cheio, era horário de pico. Mas não havia gritaria. As pessoas estavam no celular ou lendo. Fizemos uma baldeação. Os corredores eram amplos, a sinalização clara. Olhei em volta pensando que deveria estar atento a batedores de carteira. Mas era estranho. Havia muitos estudantes com mochilas, pessoas distraídas, e ninguém parecia tenso. As mulheres seguravam suas bolsas com naturalidade. A professora Lee sussurrou: "Não parece que precisamos ter medo aqui." Concordei. O ar era completamente diferente da tensão opressiva que eu esperava. Chegamos a uma área movimentada, cheia de shoppings e lojas modernas. Havia muitos artistas de rua, música brasileira tocando, uma vitalidade jovem contagiante. Caminhamos por 10 minutos e voltamos de metrô. Foram 40 minutos de trajeto e em nenhum momento senti perigo. Isso contradizia tudo o que eu tinha lido.
No caminho de volta ao hotel, um aluno disse: "Parece mais animado e seguro do que eu pensava", e todos pedem com licença com um sorriso. Outros assentiram. No saguão, encontrei professores de outros grupos. Todos relataram que os alunos passearam tranquilos. De volta ao quarto, olhei a vista noturna. São Paulo brilhava. Algo dentro de mim estava mudando. Acordei cedo no segundo dia. O itinerário incluía uma visita ao centro histórico e depois, uma viagem rápida para ver a natureza. O sol estava quente e agradável. Caminhamos pelas ruas históricas. Embora fosse 10 horas da manhã, o comércio já estava a todo vapor. Padarias cheirando a café fresco, lojas de artesanato. Os alunos olhavam tudo com curiosidade. Dei um tempo livre na praça central. Combinei o encontro em 30 minutos. Eu e o professor Lee decidimos tomar um café. No caminho, ouvi um grito à frente. Corri. Em um espaço aberto perto de uma loja de lembranças, nosso aluno, Givou, estava sentado no chão, chorando. Givou estava pálido. Minha carteira sumiu. Ele a devia ter esquecido em algum balcão. Corri até ele. Está tudo bem? Ele chorava. Perdi a carteira, meu passaporte estava dentro. Naquele instante, as pessoas ao redor começaram a se aglomerar. Primeiro 2, depois 7. Jovens estudantes, uma senhora de escritório, um senhor de terno, e até uma vendedora de uma banca próxima. A vendedora trouxe um copo de água para ele. Calma, meu filho, ela dizia, mesmo que ele não entendesse. O homem de terno começou a voltar pelo caminho que Givou tinha feito, procurando conosco. Eu estava estático. Tudo aconteceu muito rápido. Em menos de 1 minuto, 7 brasileiros assumiram papéis para ajudar. Era essa a lendária hospitalidade? Um estudante universitário que falava inglês se aproximou e ligou para a loja onde Givou tinha estado. Eles acharam. O dono da loja guardou, disse o estudante. A loja ficava a 2 quarteirões. Acompanhados por esse batalhão de voluntários, fomos até lá. A carteira estava intacta. O dono da loja sorriu e disse: "Cuidado, menino." Ainda trêmulo, mas aliviado, Givou agradeceu. O estudante universitário, que se chamava Pedro, sorriu e disse: "Imagina, não precisa agradecer. É o que fazemos. Brasileiro ajuda brasileiro, e vocês são nossos convidados agora." Fiquei sem palavras. Se fosse em Seul, as pessoas passariam reto fingindo não ver. Jamais 7 estranhos parariam suas vidas para ajudar um turista a achar uma carteira perdida. Voltei ao hotel de táxi, atordoado. No jantar, contei o ocorrido. Os alunos ficaram surpresos. "Os brasileiros são realmente muito gentis", disse uma aluna. Naquela noite, abri meu laptop. Por curiosidade, pesquisei sobre a percepção de segurança de turistas no Brasil. Descobri que, apesar das estatísticas gerais, a experiência do turista nas áreas policiadas e a rede de solidariedade humana criavam uma camada de proteção que os números frios não mostravam. Eu estava preso em preconceitos. Liguei para o professor Lee. Nós estávamos errados sobre o medo. No terceiro dia, visitamos uma escola de ensino médio de elite em São Paulo. Prédios modernos, tecnologia de ponta. Fomos recebidos pelo diretor. Tivemos um intercâmbio com 30 alunos brasileiros falando em inglês. Um aluno nosso perguntou: "O que vocês fazem depois da aula?" Um aluno brasileiro respondeu: "Vou para o inglês ou para o clube de esportes, e depois saímos para comer pizza ou açaí com os amigos. Ficamos até às 20 horas ou 21 horas na rua." Nossos alunos ficaram chocados. "Ficam fora até tão tarde?" O brasileiro riu. "É normal. Em nossos bairros, é tranquilo. Temos shoppings, praças." Eu duvidei de meus ouvidos. Em Seul também ficamos até tarde, mas sempre alertas. Perguntei: "Sério?" Eles confirmaram. "Nossos pais ligam, claro, mas a vida noturna é parte da nossa cultura." O Brasil é um país noturno. Naquela noite, os professores decidiram sair sozinhos para a Vila Madalena, um bairro boêmio. Eram 23 horas. Pegamos um Uber. O lugar estava vibrante. Música ao vivo, gente nas calçadas conversando. O que me surpreendeu foi ver mulheres. Jovens mulheres andando sozinhas ou em duplas, rindo sem medo aparente. Embora não fosse recomendado baixar a guarda totalmente, a atmosfera não era de guerra, mas de celebração. O professor Kim sussurrou: "Parece tão livre." Bebemos nossa cerveja gelada observando a alegria daquelas pessoas. A cidade não dormia, mas não era perigosa naquele contexto, era humana.
Era ordenada em seu próprio caos feliz. Voltei ao hotel às 3 da manhã, sentindo uma paz de espírito que não esperava. Meus preconceitos haviam desmoronado completamente. O Brasil, ou pelo menos este Brasil que eu via, era mais acolhedor e vibrante que qualquer lugar que eu já tinha visitado. O quarto dia chegou. A viagem para a cidade histórica de Paraty e, no caminho, vistas deslumbrantes da Mata Atlântica. Chegamos à cidade colonial. Ruas de pedra, pé de moleque, casarões brancos com janelas coloridas. Parecia um cenário de novela. Os alunos caminhavam pelas ruas históricas encantados. Almoçamos frutos do mar frescos. Subimos até uma igreja antiga de onde se via o mar azul e as ilhas. A beleza era de tirar o fôlego. Eu me apoiei em uma mureta, olhando o oceano. 5 dias atrás, eu não tinha expectativas. Agora eu sabia o quão seguro eu me sentia ali. Lembrei-me das mulheres andando livres na Vila Madalena, da limpeza do metrô de São Paulo, e principalmente, do rosto dos 7 brasileiros que ajudaram o Givô. Um aluno, Minho, veio até mim. Professor, esta viagem foi a mais significativa da minha vida. Sinto que o Brasil é muito mais humano que Seul. As pessoas olham nos nossos olhos. Outro aluno comentou, andei sozinho e não senti medo uma única vez. Givô se aproximou com o rosto iluminado. Nunca vou esquecer os brasileiros que me ajudaram. Eles nem me conheciam. Ele tinha lágrimas nos olhos. Meu peito aqueceu. Em 35 anos, nunca vi uma mudança tão drástica em tão pouco tempo. Chegou a manhã do último dia. Arrumando as malas, olhei para a cidade uma última vez. No ônibus para o aeroporto de Guarulhos, o silêncio imperava. Os alunos olhavam pela janela, tentando gravar as últimas imagens daquela terra verde e amarela. Ao chegar ao check-in, o clima pesou. Quando o anúncio de embarque soou, ouvi alguém fungar. Era Soldin. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. E então, como um contágio, outros começaram a chorar. Não só as meninas, os meninos também seguravam o choro. Givô chorava alto. Quero voltar, não quero ir embora. A palavra saudade foi aprendida e repetida. Eu também senti meus olhos marejados. Tentei segurar, mas as lágrimas desceram. 35 anos de viagens escolares e eu nunca tinha chorado. O professor Kim também chorava. Todos os 8 professores estavam emocionados. Os funcionários do aeroporto nos olhavam com ternura, sorrindo como quem entende. Voltem logo, disse uma atendente. No avião, lembrei-me do meu medo inicial. Eu estava tão errado. O Brasil é um dos países mais ricos em humanidade do mundo. Senti vergonha do meu preconceito. Chegamos a Incheon à tarde. Ao sair, os pais esperavam. Uma mãe veio até mim, a mãe de Givô. Minha filha não para de falar do Brasil desde que ligou o celular. Respondi, foi a viagem mais significativa da minha carreira. No dia seguinte, a sala dos professores estava empolvorosa. As fotos da viagem viralizaram nas redes sociais dos alunos, especialmente a história da carteira de Givô e as fotos noturnas. Os comentários explodiram. O Brasil é assim tão incrível, que pessoas maravilhosas. Uma semana depois, algo surpreendente aconteceu. 400 pais assinaram uma petição pedindo que as outras turmas também fossem para o Brasil. O Gabinete de Educação de Seul entrou em contato comigo, pedindo um relatório sobre cidadania e hospitalidade, o caso brasileiro. Escrevi o relatório detalhando a eficiência do metrô, a limpeza e, acima de tudo, a cultura de ajuda mútua. Enfatizei que a segurança lá vinha da conexão entre as pessoas. 1 ano se passou. As reservas de voos de Seul para o Brasil aumentaram 180%. Agora visito o Brasil 2 vezes por ano com novos alunos. O mais gratificante é ver a mudança neles. Alguns começaram a aprender português. Outros planejam intercâmbio na USP. Dei uma palestra recentemente sobre preconceito. Falei sobre como minha ignorância foi destruída em 5 dias. Contei sobre a paz do litoral de Paraty e a vibração segura da Avenida Paulista. Paris, Londres, Roma. Visitei todas. Mas nenhuma tocou meu coração como as cidades brasileiras. O Brasil não é apenas um lugar. É um estado de espírito. É um lugar onde a eficiência moderna do metrô convive com o calor humano que o resto do mundo esqueceu. Sempre digo aos meus alunos, vejam o mundo com seus próprios olhos. Joguem fora o preconceito. Essa foi a lição que o Brasil me ensinou. Aquelas lágrimas no aeroporto não eram de tristeza, eram de gratidão. Agora tenho certeza, o Brasil é um país para o qual o mundo deve olhar.
Como alguém que viveu isso, posso dizer com confiança: quero que a próxima geração experimente esse abraço. É a coisa mais significativa que posso fazer no resto da minha carreira. A história do professor que teve seu preconceito destruído e seu coração roubado pelo Brasil termina aqui. Por favor, deixem uma mensagem de carinho para os